Gálatas, capítulo 4. Para essa meditação, o texto será do verso 1 até o verso de número 7. Gálatas, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Assim diz a Escritura: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqueles que puderem, convido para que mantenham a sua Bíblia aberta no texto. Falemos com o Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida. Momento este agora da instrução, e nós rogamos ao Senhor, fale conosco. Abra o nosso entendimento, dá-nos coração também sensibilizado, coração contrito, para entender e para também, ó Deus, obedecer a tua palavra. Isso é que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu tenho falado em algumas oportunidades aqui a respeito dessa carta de Paulo aos Gálatas. A carta começa diferente das demais cartas, porque ela não tem aquela introdução natural de palavras, de ações de graça, pelo avanço da igreja, pelo crescimento da igreja. Não tem uma oração que tradicionalmente aparece nas cartas de Paulo, de gratidão a Deus, pelo crescimento e maturidade dos crentes, à igreja a quem ele escreve. Essa carta, ela começa da saudação, passa direto para uma exortação muito solene. Paulo está perplexo, admirado, chocado com a condição da igreja na Galácia. Aqueles crentes que haviam abraçado o evangelho de maneira muito rápida, eles estavam abandonando a fé para seguirem um outro evangelho que na verdade não era outro evangelho, senão que alguns ensinamentos falsos. Isso está registrado no capítulo 1. O apóstolo Paulo, então, ele continua descrevendo na toda a carta da sua perplexidade, da sua angústia. Chega a afirmar, por exemplo, que ele estava como que uma mãe sofrendo de novo dores de parto até Cristo ser formado naqueles crentes. Paulo, no capítulo de número 4, ele chega a falar que ele estava ainda admirado com eles porque Cristo havia sido pregado. Eles haviam entendido a mensagem do evangelho. Cristo foi exposto para eles como que crucificado. E ainda assim, eles estavam abandonando a verdade do evangelho para seguir um outro caminho perigoso. No capítulo 4, versículo 1 ao 7, que nós falaremos agora brevemente nesta manhã, o apóstolo Paulo, então, ele descreve, e ele começa com o versículo 1 e o versículo 2, como que numa introdução do que ele vai falar. E o meu tema aqui nesta manhã são as bênçãos decorrentes da redenção. Uma vez que Paulo estava tão admirado, chocado, pelo abandono que aqueles crentes da Galácia estavam fazendo do verdadeiro evangelho, Paulo, então, ele vai usar do versículo 1 e o versículo 2 como uma introdução para mostrar para eles qual era a realidade anterior e o que agora eles estavam tendo o privilégio de experimentar em Cristo, as bênçãos decorrentes dessa redenção. Para isso, ele faz uso tanto do aspecto da lei, como também do aspecto cultural dos judeus, para mostrar que, e volta ao texto, ainda que um filho menor seja o herdeiro de tudo, enquanto ele não foi, de acordo com a idade ou com o tempo predeterminado pelo pai, colocado na condição de usufruir da herança, ele é como um escravo que está na casa. Apesar de ser o herdeiro de tudo, ele não tem o direito a nada. Ele vive debaixo do cuidado de curadores e tutores. Portanto, ele está subordinado a uma série de regras, de preceitos. Ele não tem a liberdade de fazer o que quer e sequer utilizar a herança que é dele por direito, porque ele ainda é menor. E Paulo, então, descreve, fazendo uma analogia, que a condição daquele que estava sem Cristo
A igreja da Galácia, escrita na sua maioria para pessoas que não eram judeus, mas ainda assim, agora eles estavam sendo inseridos no Evangelho. Mas Paulo está fazendo uso da cultura própria e dizendo, olha, a nossa condição era esta. Estávamos entregues ou sujeitos a diversos preceitos. Ele finaliza dizendo que estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, versículo 3. Portanto, a condição dos crentes, a condição daqueles que agora estavam em Cristo era totalmente diferente daquela condição anterior. Daí, o tamanho da sua perplexidade. Como, tendo experimentado algo tão grandioso, estavam abandonando para voltar a rudimentos tão pobres, tão insignificantes, que não satisfaziam em nada. E diante desse desafio, o apóstolo Paulo então passa a descrever os benefícios. E eu vou dividir aqui, brevemente, nessa mensagem em duas partes. A primeira parte, tratando do verso de número 5, verso 4, e a primeira parte do verso de número 5, quando Paulo vai sustentar o que ele vai logo em seguida falar de benefícios, sobre como isso se deu. E ele apresenta três coisas, três verdades importantes. Quando veio, quem veio e para que veio. E, portanto, ele diz no início do verso de número 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Um tempo oportuno. Tempo de acordo com a agenda de Deus, com o cronograma de Deus, as coisas estão acontecendo. É difícil entender essa ideia de plenitude do tempo olhando para certos eventos na nossa própria história que nós não entendemos o tempo, não entendemos o porquê isso está acontecendo, não entendemos por que agora, ou por que não agora, quando estamos esperando alguma coisa e ela não acontece. Mas Paulo faz essa colocação que as coisas de Deus, e principalmente aqui dentro do contexto, no tocante à redenção, nada aconteceu fora de tempo, nada aconteceu acidentalmente, nada aconteceu como que por improviso, mas foi na plenitude do tempo. Lucas, quando escreve o Evangelho, é impressionante, o tempo aqui não vai permitir entrar nos detalhes, mas se você quiser, eu recomendo, faça isso. Dê uma lida com muita atenção no capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Lucas, ele situa o nascimento de Cristo no contexto histórico. Ele vai falar quem estava governando, em que lugar, em que região. Ele cita, então, a liderança política, mas ele cita também eventos históricos importantes. Ele cita, por exemplo, situações particulares, família de Zacarias, que não podia ter filhos, mas vem o Senhor e dá uma ordem a um anjo que promete que ele viria e que ele teria um filho dentro de um ano, que iria preparar o caminho do Messias. Portanto, agora vem o nascimento de João Batista. E Lucas vai descrevendo no capítulo 1 e no capítulo 2 do seu Evangelho detalhes importantíssimos para situar a obra de Cristo, o nascimento de Cristo e tudo aquilo que estava acontecendo como algo programado, arquitetado por um Deus que é o Deus de toda a terra, o Deus que governa não somente a história do seu povo de Israel, mas ele governa todos os eventos da história. E ainda que as pessoas não entendam, não compreendam a importância desses eventos, tudo estava concorrendo para que naquele momento importante, ímpar da história, Jesus Cristo viesse ao mundo. Plenitude do tempo. Cristo veio no tempo certo, na hora certa. Deus é um Deus que não está com pressa. Ele não antecipa as coisas e ele não atrasa as coisas na plenitude do tempo. No tempo apropriado, no tempo oportuno, Cristo vem. Então ele veio no tempo certo. A segunda coisa é quem vem. E o que veio não foi qualquer um. O texto diz na segunda parte do verso 4, Deus enviou seu Filho. Isso para fazer uma ligação direta com a divindade de Cristo. Não é qualquer Redentor, é o Redentor. Não é qualquer possibilidade de libertação, é o libertador. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, nascido de mulher, apontando então para a sua humanidade. Cristo veio, ele entra na história dos homens. Como é importante entender isso? Deus é o Deus Criador.
o Deus Todo-Poderoso, soberano, santo, majestoso, glorioso. Mas ele não ficou de longe olhando para a miséria dos homens e simplesmente à distância propondo alguma possibilidade. Mas ele entra na história, ele vem na nossa história e vem como homem, habita entre nós, conhece as nossas fraquezas. Quando você olha o nascimento de Cristo, o Deus eterno que se fez homem habitando entre os homens, debaixo dos cuidados de José e Maria, um casal jovem, sem nenhuma experiência. Quantos casais ficam pensando, eu não tenho ainda condições ou experiência para ter um filho, vamos esperar um momento oportuno. Mas o Deus todo sábio e poderoso, na sua grandiosidade, resolve que Jesus, o Filho de Deus, nasceria debaixo dos cuidados de José e Maria, e ficariam ali sendo ensinados, instruídos até o tempo necessário e oportuno para se revelar a Israel. Amados, ele é o Filho de Deus, mas também ele foi nascido de mulher. Mas o texto diz mais, ele não veio como algo ou como alguém que estava fora da realidade ou à parte das lutas e das dificuldades dos homens. O texto nos diz que ele estava sob a lei, ele nasceu sob a lei. Portanto, ele veio também debaixo da mesma situação que todos nós nos encontrávamos. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, o próprio Jesus diz assim: não penseis que eu vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, Cristo, ele é o Filho de Deus, nascido de mulher, veio sob a lei, estava sob a lei. E Paulo, então, ele mostra a situação de um filho menor, que apesar de herdeiro não pode usufruir da herança. Ele mostra que em Cristo agora, dentro dessa plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas ele então informa para quê? Ele veio para nos resgatar. Ele veio para que pudéssemos agora, através do Evangelho, dessa oferta graciosa de Deus, sermos libertos do pecado, libertos desse jugo da lei, para vivermos pela fé, sendo abençoados por graça, e usufruímos já, agora, de toda a herança e dos privilégios que a redenção, então, nos oferece. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 23 e 24, mostrando essa transição que estava acontecendo no tempo de Cristo, Paulo diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo não está desprezando a lei, Jesus não desprezou a lei, mas ele coloca a lei dentro da sua realidade e da sua importância, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para nos apresentar agora essa oferta graciosa do Evangelho. E é a partir desse viver pela fé que agora vamos desfrutar dos benefícios da redenção. E eu quero convidá-los então para observar comigo os versos de número 5, a segunda parte dele, e versos 6 a 7. A primeira bênção que nós recebemos, na segunda parte do verso 5, é a adoção. O texto diz aqui, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. O contraste acontece com o que ele fala na primeira parte do texto lido, que era um filho menor. Mas depois ele vai ampliar, eu vou tratar disso no verso 7, que o contraste não é só de filho menor, mas o contraste também é de escravo. Portanto, a nossa condição em Cristo agora, como adotados na família da fé, não é só de filhos menor, ou filhos menores, ou de escravos, mas somos inseridos na família de Deus por adoção por meio de Cristo. Mas essa é uma condição diferente, que no verso 7 eu vou mostrar, fomos adotados como filhos adultos. A razão disso é o poder desfrutar da herança agora. Mas o primeiro ponto é adoção. Fomos adotados, fomos recebidos na família.
Nós não somos chamados a visitar, vamos colocar aqui de forma simples, visitar a igreja, assistir o culto, ser simpatizante das coisas do reino, como muitos fizeram no tempo de Cristo, andaram com Cristo, viram os milagres de Cristo, alguns receberam inclusive benefícios, algumas bênçãos temporais, comeram do pão que ele multiplicou, ouviram mensagens espetaculares, mas ainda assim eram considerados somente como mais um na multidão. Mas nós não somos assim. Nós somos convidados por meio de Cristo e adotados, inseridos como membros da família de Deus. Nós não vamos agora à casa de Deus para visitar a casa de Deus, depois vamos para casa, para a nossa casa. Mas nós agora pertencemos a esta família. Desfrutamos dos privilégios. Por isso que ele diz, agora nós recebemos o Espírito, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Podemos dirigir a Deus como o nosso Pai. A própria oração que Jesus ensina em Mateus fala isso, Pai nosso que está nos céus. Nós nos dirigimos a Deus não apenas como o Deus grandioso, mas o grandioso Deus que também é o nosso grande Pai, aquele que nos assiste, que nos acolhe. É a primeira bênção. Recebemos adoção, não somente coisas temporais, não somente bênçãos passageiras, mas recebemos adoção, fomos inseridos na família. A segunda bênção que o apóstolo Paulo trata aqui, está no verso de número 6, e aí ele faz uma ligação, e porque sois filhos. Perceba bem, recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo agora habita em nós, mas ele habita em nós por causa dessa condição prévia, porque sois filhos, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Essa habitação do Espírito na vida do povo de Deus, ela acontece porque nós somos povo de Deus, porque somos filhos, e essa promessa é para os filhos. Não é uma habitação qualquer, não é uma visitação esporádica do Espírito, mas o Espírito ele vem e habita em nós. O reverendo Edson tem compartilhado uma série de mensagens no Evangelho de João, no capítulo 16, ele falou sobre isso, dessa promessa do Espírito e do cumprimento dessa promessa, e que maravilha! Mas eu gostaria de chamar a atenção para um texto de Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 36, verso 26 e 27. Eu vou fazer a leitura, preste atenção. Ele diz assim, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amados irmãos, essa habitação do Espírito é algo maravilhoso. Ele não somente habita em nós no sentido de que agora nós temos esse selo do Espírito, mas ele habita em nós agora e nos habilita a obedecer a Deus em amor. Quando você lê o Antigo Testamento, e eu creio que todos aqui já leram, ou pelo menos a maioria, você encontra a história do povo de Israel depois da libertação do Egito, 40 anos no deserto, sendo conduzidos debaixo ali da tutela de Moisés. Quantos sinais eles viram? Quantas operações extraordinárias Deus fez no meio daquele povo? Era o maná que descia do céu, era a água que brotava da rocha, era a roupa que não envelhecia, era o pé que não inchava naquela caminhada de 40 anos pelo deserto, era Deus preservando o povo e livrando de inimigos de todos os lados, Deus com sua nuvem protegendo do calor do dia e com a coluna de fogo iluminando o caminho à noite, conduzindo e dizendo onde ir, onde parar, quando caminhar, Deus habitando no meio do seu povo de forma tão extraordinária, a lei sendo dada por meio de vozes, trovões, relâmpagos, um monte tremendo, quantas coisas aquele povo viu. E ainda assim, a Escritura diz que no coração eles já haviam voltado para o Egito. A despeito de tudo que viram, experimentaram, o coração deles inclinava a voltar à antiga vida, porque tudo aquilo era externo. Mas agora em Cristo, Ele nos promete, nós sabemos que agora isso já se cumpriu, o Espírito habita em nós. Isso não é para dar à igreja alguma experiência mirabolante, mas isso é para dar à igreja não somente a garantia da presença dEle, o consolo, o conforto como consolador que é, o selo do Espírito, a garantia de que quando Ele vier, Ele vai nos chamar e estaremos para sempre com Ele, mas também nos habilitando para obedecê-lo em amor. Não é uma questão apenas de força de lei,
mas é de uma mudança de coração que nos dispõe agora a temer o Senhor e obedecer o Senhor, e isso tudo em amor. Não é uma criação de frutos por força própria, mas é uma habilitação do Espírito nos conduzindo à obediência. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que obedeceis meus estatutos e andeis conforme os meus juízos. Louvado seja Deus por essa bênção da redenção. Mas há uma terceira bênção preciosa também da redenção, que vem no verso 7. E aqui tem a ver com a herança, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiros por Deus. Meus amados, eu sei que muitos anseiam pela herança. Às vezes essa ideia e esse desejo pela herança, pelo menos do ponto de vista humano, pode parecer cruel. Quando será que meu pai vai morrer e eu vou herdar tudo que ele tem? Quando será que eu vou passar a ter direito de usufruir aquilo que minha família construiu? Mas essa ideia não tem nada a ver com a ideia do texto. A ideia aqui é que Deus, ele é não somente o Criador, mas ele é o dono de todas as coisas. E ele nos convida graciosamente, porque ele nos adotou em Cristo, e porque nos adotou, nos selou com o seu Espírito, ele também nos promete o privilégio de participar da herança. Mas não como algo futuro, e aí eu quero voltar ao que eu disse anteriormente sobre o filho menor. Porque a ideia não é que Deus veio nos visitar nessa ideia de uma figura de uma criança no orfanato, numa creche, que agora Deus vem e escolhe uma criancinha. Mas ele nos adota como filhos adultos. Já agora, no pleno exercício de todas as suas faculdades, com capacidade de tomar decisões, com responsabilidade, e agora usufruir dos privilégios da herança. Certo autor disse algo interessante, o Weisberg. Ele faz um comentário desse texto, eu trouxe aqui uma breve nota. Ele diz: uma vez que fomos adotados, aceitos na família como filhos adultos, podemos começar a usar a nossa herança desde já. Mas que herança é essa? Ele diz: Deus colocou à nossa disposição as riquezas da sua graça. Efésios 1:7, Efésios 2:7. Deus colocou à nossa disposição as riquezas da sua glória. Filipenses capítulo 4, verso de número 19. Deus colocou à nossa disposição a riqueza da sua bondade. Romanos capítulo 2, verso de número 4. Deus colocou à nossa disposição as riquezas da sua sabedoria. Romanos 11, 33 e sequência. E todas as riquezas de Deus que encontram-se em Cristo. Colossenses 1, verso 19 e capítulo 2, verso de número 3. Portanto, amados irmãos, como bênçãos da redenção, nós recebemos adoção, nós recebemos o Espírito de Deus que habita em nós e nós recebemos herança. Quero convidá-los a abrir, por favor, Romanos capítulo 8, para concluir com essa leitura, essa breve exposição. Alguns estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Gálatas foi a primeira de suas cartas. A carta aos Romanos está colocada como uma das suas últimas. Mas a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 12 ao 17, ele desenvolve essa ideia da herança e da condição de filhos de forma mais elaborada. Eu apenas vou fazer a leitura, concluindo então essa breve exposição. Romanos 8, versículos 12 ao versículo de número 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, que o Senhor nos faça entender o tamanho do privilégio que temos, entender a nossa condição de filhos por adoção, entender
e desfrutar da presença preciosa, consoladora, ensinadora, capacitadora do Espírito de Deus em nós, mas que possamos também usufruir da herança. Eu creio que muitos crentes vivem sem desfrutar disso agora, aguardando as bênçãos de Deus como se fosse algo apenas para a eternidade. Quando eu chegar no céu, tudo vai ter passado, aí tudo será novo. Mas eu gostaria de desafiá-los a olhar para a Escritura e entender que nós já podemos desfrutar agora. A bênção da redenção não é algo só para a eternidade, é algo que já pode ser desfrutado hoje. Desfrute do Senhor, viva em comunhão com o Senhor e viva em obediência ao Senhor, porque o Espírito de Deus nos capacita a isso. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Curvamos a cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, bendito é o teu nome, santo, santo, santo é o Senhor. Pai querido, nós te louvamos em primeiro lugar porque fomos alcançados pela tua graça, e a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, mas no tempo oportuno, no tempo estabelecido por ti mesmo, o Senhor nos chamou com santa vocação, abriu o nosso entendimento, fez cair dos nossos olhos as escamas e nos fez entender a graça de Cristo, apresentada por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito é o teu nome. Amado Deus, nós te louvamos pela carta de Paulo aos Gálatas, porque ele, de maneira tão sábia, inspirado pelo teu Santo Espírito, nos instrui a entender a nossa nova condição, não como filhos menores, não como aqueles que são colocados agora debaixo de uma outra tutela, mas como aqueles que foram adotados na família, inseridos na família, e não somente isso, mas também selados pelo teu Espírito, que agora se tornaram, ó Deus, pela obra do Senhor mesmo, habitação do Espírito, templo do Espírito. Pai querido, nós te louvamos, porque o teu Espírito ele é o Consolador, é aquele que nos faz lembrar todas as coisas que nos foram ditas, é aquele que nos capacita à obediência, a mortificar as obras da carne, e a frutificar e a demonstrar fruto do Espírito para a glória do teu nome. Mas nós te louvamos também, Deus amado, pela herança, não apenas a herança futura, não somente aquilo que nos aguarda na eternidade, que certamente é muito maior e melhor do que tudo aquilo que conhecemos e até mesmo aquilo que podemos imaginar ou pensar, mas nós te louvamos porque esta herança já está à nossa disposição hoje, e pela tua graça e providência nós já podemos desfrutá-las. Nos abençoe e fortaleça a tua igreja. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.